Boa noite, pessoal. Eduardo Veronese, Vila Velha, Espírito Santo. Sabadão à noite, dia 19 de março de 2022. Vamos aproveitar para fazer uma live aqui, que eu estou sozinho em casa, me deixaram sozinho aqui em casa com o meu companheiro Mingau aqui. Quero te fazer uma pergunta interessantíssima. Quem foi que matou Jesus Cristo? E por qual motivo o mataram? Olha que interessante. Quem foi que matou Jesus Cristo e qual foi o motivo ou os motivos que o levaram à morte, à prisão, condenação e morte? Miqueias 7, o profeta do Antigo Testamento menor, de nome Miqueias, lá no capítulo 7, versículos 5 e 6, diz assim, ó: Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, naquele que te orienta, que te conduz, daquela que repousa no teu seio, ou seja, a sua companheira, o seu companheiro, que dorme com você, que todo dia está com você. Guarda as portas da tua boca, porque o filho desprezará o pai, a filha se levantará contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa ou da sua própria família. Mas, Veronese, por que você está lendo isso? Você fez a pergunta porque nós vamos chegar a um grande entendimento. Então, antes mesmo de Jesus Cristo vir ao mundo, nascer da Virgem chamada Maria, ele já correu o perigo de ser morto, mesmo antes de nascer e logo após, recém-nascido, né? O rei Herodes manda os magos descobrir onde ele estava, os pais estavam, José e Maria e José, tá? E que fosse avisá-lo, porque na verdade ele falou que queria dar-lhes presente, conhecer, mas não, ele queria matá-lo. Por que isso? Porque, na verdade, aquela criança chamada Jesus Cristo, era o nascimento dessa criança, o de Jesus Cristo, era o cumprimento de uma promessa que havia sido dita e feita há mais de 700 anos antes. O Messias, a vinda do Messias, o ungido de Deus, que libertaria o povo da escravidão e garantiria a salvação eterna. Ok, continuando. Então, o Messias, ou Jesus Cristo, o seu nascimento vem para cumprir a promessa que foi feita há mais de 700 anos antes. Agora, quem é que queria a morte de Jesus? Então, ele escapa desse primeiro risco de morte, né, pela ordem de Herodes, e ele vive ali, escondidinho na cidade de Nazaré, com seus pais, até quase os seus 30 anos de idade. E aí ele é batizado por João, o Batista, lá no Rio Jordão. Dali em diante, ele tem todo o poder, detém toda a autoridade e autorização do seu pai para começar a iniciar o seu ministério terreno. E aí ele começa as suas peregrinações, as suas andanças por vilas, aldeias, cidades e várias regiões da Galileia, da Judéia, da Palestina. E aí ele começa a apresentar uma nova doutrina para essas pessoas. E aí eu quero trazer para vocês rapidamente como era a composição da sociedade a qual, ou pela qual, né, por onde Jesus passava. Quem eram as pessoas, as classes sociais? Rapidamente, para a gente não demandar muito tempo. Os fariseus, a seita dos fariseus, eles faziam oposição ao povo judeu, ao povo hebreu, aos cristãos. Por quê? Em harmonização com a cultura grega, que é chamado de helenização. Então eles se opunham de os judeus se harmonizarem
com a cultura grega, se familiarizarem com a cultura grega através dos romanos. Porque Roma já dominava aquelas regiões ali. Qual era o propósito de eles se oporem aos judeus? Para preservar as suas próprias tradições e a lei judaica. Então eles se opunham para manter e preservar as tradições judaicas. E aí, meu amigo, o que acontece? Esses fariseus acreditavam no livre-arbítrio, na imortalidade da alma, na ressurreição, na existência do espírito, de anjos e no juízo futuro. Esses eram os fariseus, uma classe social dos fariseus, a maioria dos sacerdotes. Os saduceus, outra classe social, ou grupo social, eles tinham um posicionamento doutrinário e filosófico totalmente contrário ao dos fariseus. Viviam em harmonia com os povos helênicos. Olha só, então eles viviam bem já com esses judeus e outros povos que já se helenizaram, já que se familiarizaram com a cultura grega ou greco-romana. E os saduceus, eles não acreditavam, como os fariseus, não acreditavam na ressurreição, na imortalidade da alma, na existência de espírito nem de anjos, no juízo futuro e nem no inferno. Então, fariseus e saduceus. Os essênios, eles eram conhecedores ao extremo da lei, Pentateuco, Torá, e dos profetas, ou da lei de Moisés, e dos profetas, né? Profetas maiores e profetas menores. Eles eram altamente conhecedores da lei. E eles buscavam viver de uma forma isolada da sociedade. Eles se isolavam dos fariseus, eles se isolavam dos saduceus, e eles se isolavam de qualquer outro grupo social. Por quê? Eles entendiam e defendiam que teriam que se preservar da filosofia grega e da filosofia romana. E das tradições também dos fariseus e outras coisas mais, porque eles criam que iriam alcançar a santidade e a fé pura se estivesse em total isolamento dessas demais pessoas e de classes sociais. Esses eram os essênios. Aí veio os herodianos. Era composto de um grupo de judeus, Jesus Cristo era judeu ou galileu, que aceitavam favorecimentos do rei Herodes. Mas para aceitar esses favorecimentos do Herodes, eles o bajulavam, né? Aqueles bajuladores. Em troca desses favorecimentos, eles se helenizaram. Eles também se familiarizaram com a cultura greco-romana, mas também se opunham, olha que interessante, iam contrário que essa helenização, essa harmonização de culturas, de filosofias e tudo mais, chegasse também para os demais judeus. Então, eles eram judeus, já tinham se helenizado, mas se opunham que outros judeus também recebessem essa helenização. Olha que coisa estranha. Então, só querem para eles. Eles se uniram aos fariseus em algumas ocasiões para tentar pegar Jesus em alguma contradição, em alguma conduta que violasse a tradição e a lei judaica, para o matarem. Os herodianos. Depois vem os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os habitantes de Samaria. Samaria era a cidade capital de Israel, Reino do Norte. Por quê? Israel é dividido em Reino do Norte, 10 tribos, e Reino do Sul, 2 tribos. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Então os samaritanos eram os habitantes da cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, que era Israel. Como que foi isso? O rei Sargão II, ou segundo da Assíria, invade essa cidade, tá? Invade e domina todos os habitantes e os leva em cativeiro para a Síria. E traz povos de várias nações e colonizam ali Samaria. Então vários povos pagãos são trazidos para cá e colonizam Samaria. Então, por isso que é a cidade dos samaritanos. Os zelotes. Os zelotes eram um grupo composto de pessoas patriotas e contrário aos romanos, totalmente contrário aos romanos. Era considerado o mais radical
o grupo mais radical dentro do judaísmo, e queriam e lutavam pela independência nacional. E com isso eles promoviam grandes levantes contra os romanos ou contra Roma. Eram fervorosos na fé judaica e comprometidos no bem-estar coletivo do seu povo. Então eles se preocupavam com a coletividade, com todo o seu povo. Ok? E, por fim, embora tivesse outras classes sociais, os gentios. Nós podemos dizer que os gentios eram os povos que não eram de origem judaica, que não eram judeus, ou que não tinham se convertido ao judaísmo. Era um povo que vivia à margem da sociedade, à margem desses grupos sociais. Eles não professavam o mesmo Deus dos judeus, eles não cumpriam a lei de Moisés, eles não podiam conviver, eles não tinham a mesma lei, o mesmo estatuto dos judeus, eles não podiam se relacionar com o judeu somente, exceto numa condição de comercialização, de negociação comercial, e muito menos pensar em se casar com um judeu, com uma judia, tá? Só que eles podiam conviver nas mesmas regiões, desde que eles ficassem quietinhos na deles e não podiam entrar em templos judaicos ou participar no mesmo local. Então, esses eram a essência da sociedade da época de Jesus. Então, quem tentou, quem prendeu, quem condenou e matou Jesus? O seu próprio povo. Todos essas pessoas eram povos que vieram, né, da descendência lá de trás do Antigo Testamento. Judeus, sacerdotes, homens religiosos, todas essas pessoas, um povo que foi gerado lá atrás, que descende, que é originário lá de trás, dos hebreus. Então, o próprio povo de Deus que o levou à morte. Agora, qual o motivo para matar Jesus? Qual foi o motivo para matar Jesus? O motivo? Publicidade. Ele, nessas peregrinações, dava excelentes instruções, falava com autoridade, curava pessoas, libertava de suas mazelas, de suas doenças, na Judéia, na Galiléia, em Cafarnaum e tantas outras regiões, e com isso ele se tornou uma pessoa pública e famosa e admirada. Segundo, o medo. Os sacerdotes e líderes religiosos daquela época, dessas classes sociais, entre outras pessoas e classes sociais existentes, estavam temerosas de perderem a sua regalia, a sua posição social, as suas benesses as benesses que eram tragas ou trazidas dessa posição que eles ostentavam, principalmente poder, riqueza e autoridade. Eles tinham medo. Outra coisa, ciúme. Os líderes religiosos e políticos, eles começaram a nutrir em seus corações esse sentimento pernicioso, nocivo contra a pessoa de Jesus, porque tinham ciúme, porque ele estava sendo agraciado, admirado, as pessoas querendo estar próximos a ele, por causa dos seus milagres, por causa da sua fala, das suas instruções e da sua doutrina. E ligado ao ciúme veio a inveja. Toda autoridade daquela época ouviu o tempo todo falar o nome de Jesus, os feitos de Jesus. Isso começou a trazer uma inveja que foi sendo criada no coração dessas pessoas. E Jesus, querendo ou não, com essas suas andanças, esse seu ministério terreno, ele acabou atraindo para si toda a atenção popular. E isso não foi bem visto pelos governantes, então eles queriam matá-lo. Então quem matou Jesus Cristo? Pessoas que pertenciam à sua própria linhagem, o seu próprio povo. Mateus agora, eu falei Miqueias 7, 5 e 6, agora Mateus 10, versículo 34 e 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão, ou em conflito, ou em divisão, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares, as pessoas da sua própria casa, que estão deitadas no seu próprio seio. Ou seja, os nossos adversários, os nossos inimigos, dormem conosco, ou moram conosco, ou estão do nosso lado. Por qual motivo então mataram Jesus? Além dos 4 que já falei: publicidade, medo, ciúme, inveja. Também eles viam em Jesus
a ameaça de perder o poder, perder a autoridade, perder a força, perder a riqueza e todas as outras benesses das suas posições sociais e religiosas. Por isso, na minha visão, na minha interpretação, eles quiseram matar Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um excelente domingo, né? Um domingão para vocês, que tenhamos essa intenção e esse desejo de estar sempre buscando aprender mais da doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Cristo.